Olá, Barbosa! Olá, telespectadores do TVI News. Sejam todos bem-vindos a mais um Raquel Rocha Entrevista. E hoje o meu convidado especial é Gustavo Cunha Carvalho, médico infectologista. Ele vai falar um pouco dessa especialidade da medicina, que eu acredito que nem todos sabem o que é, nem todo mundo sabe quando procurar um infectologista e por que ele escolheu também essa profissão. Então, primeiro, boas-vindas. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Gratidão realmente pela sua visita. A satisfação é toda minha, Raquel, de estar aqui com você, né, nesse quadro de entrevistas. E vamos lá, vamos ver de que maneira a gente vai poder aí desmistificar um pouco o que seria a infectologia, qual seria o papel do infectologista, né, na saúde. Então, a medicina, ela é uma área tão ampla, né, tão abrangente. Eu tenho uma afilhada que estava um pouco indecisa, ela falou assim, não, eu falei, olha, a medicina, ela tem tanta sub-área para você escolher, tanta especialidade para escolher, que eu acho que as pessoas acabam se identificando com alguma. Então, Gustavo, por que você escolheu a infectologia? Como é que isso surgiu dentro ali do seu processo? Foi ainda como estudante ou foi depois que você já tinha terminado? Por que você optou por essa especialidade? Então, as coisas, elas acontecem, não são por um acaso, né? Eu, quando criança, já queria ser médico, queria ser obstetra. Entrei na faculdade pensando em ser cirurgião cardíaco, passei pela cirurgia plástica, passei pela endocrinologia, pela cardiologia clínica, e aí eu fui, a cada momento, me apaixonando por cada uma daquelas áreas da medicina pelas quais eu passei. No final das contas, eu encontrei a infectologia no Hospital Couto Maia, em Salvador, e lá eu me decidi, eu disse, é isso que eu quero. Já depois de formado? Ou enquanto Não, estudante já ainda? no final do curso de medicina, quando eu fui fazer um estágio rotatório, eu fui para o Couto Maia, foi uma escolha minha, inclusive, e lá eu me apaixonei por infectologia e aqui estou infectologista. E se você não fosse infectologista, o que você seria? Eu seria médico. Sim, Existem dentro da várias medicina. áreas Qual a outra que muito você se apaixonou empolgantes. durante o curso? Eu gosto muito de neurologia, gosto muito de psiquiatria, acho muito interessante também endocrinologia. Sim. Acho que uma dessas aí, neurologia, endocrinologia, né, ou psiquiatria. Psiquiatria. Uma vez que passou pela minha cabeça fazer medicina, era visando a psiquiatria, que eu acho uma área fascinante da medicina, né? Mas, enfim, também eu sou suspeita, né? Porque, como eu sou da psicologia, naturalmente, eu seguiria pela psiquiatria. São áreas distintas, mas que, de alguma maneira, se tangenciam, né? Exato. Depois eu pensei assim, minha paixão é escutar o paciente, minha paixão é a escuta, então deixa eu continuar naquilo que eu amo. Mas, Gustavo, quando procurar um infectologista? Bem, é interessante a pergunta porque a infectologia ela é uma especialidade da medicina que passou a ter uma visibilidade maior, né, com o aparecimento da AIDS, né? E a partir daí os infectologistas começaram a ser mais procurados, né, as pessoas começaram a querer saber o que era um infectologista, né? Década de 80, né? Estamos falando. Exatamente. Década de 80. Antes disso, nós tínhamos as pessoas que trabalhavam aí com microbiologia, né, com doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Isso normalmente estava mais relacionado à saúde pública, né, a políticas públicas de saúde. Mas, hoje em dia, nós podemos dizer que o paciente ele vai procurar um infectologista quando este paciente tem, de alguma maneira, uma suspeita de infecção. Por que uma suspeita de infecção? Porque muitas vezes o paciente tem a infecção, mas não tem a manifestação clínica. Sim. É muito importante a gente até fazer a diferenciação entre doença e infecção. O que é a infecção? A infecção é quando o indivíduo ele adquire, através de alguma via,
um determinado organismo, Sim. que não precisa ser micro-organismo, pode ser um Sim. macro-organismo também, né? Nós temos aí as macroinfecções representadas pelas parasitoses, né? Sim. Um exemplo, Ascaris lumbricoides não é um micro-organismo, ele é visível, Sim. né? É um organismo visível a olho nu, mas não deixa de ser também, de se considerar uma infecção, uma macroinfecção. Então, quando a gente está falando de infecção, a gente está falando do indivíduo que adquiriu um determinado organismo, né, que causa ou não uma doença. E nem sempre né? é sintomático, né? É Às disso que eu vezes, estou falando. Então, um indivíduo isso não se- assintomático, ele está infectado, mas não quer dizer que ele vá desenvolver a doença. Sim. Podemos usar, inclusive, o paciente infectado com HIV como exemplo, tá? E quando eu estava falando de diferença entre infecção e doença, é exatamente isso aí. O paciente, quando ele tem a infecção, nós estamos falando que esse paciente, ele adquiriu um determinado organismo causador que pode causar doença. O paciente doente é aquele que tem sinais e sintomas da doença. É aquele paciente que desenvolveu um quadro clínico. Então, doença é diferente de infecção. Exemplo clássico para isso, o HIV. Nós temos o paciente infectado com o vírus HIV. Sem sintomas. Sem sintomas. Nós temos o paciente com AIDS. O paciente com AIDS é o paciente que tem a doença, que desenvolve a doença. Tá? O paciente portador do vírus HIV, ele ainda não desenvolveu a doença. São raros os casos de pessoas com HIV que não vão desenvolver, raríssimos, mas existem. Mas é importante a gente colocar que o paciente HIV, ele deve ser acompanhado. A grande maioria, a grande esmagadora maioria desses pacientes, eles devem ser tratados para que haja uma supressão viral e esse paciente viva bem, mesmo sendo portador do vírus HIV. Então, deixa eu pegar um outro exemplo. Eu li que grande parte da população, por exemplo, tem o vírus da herpes simples. Não sei se o seu nome é herpes simples, mas a labial. Grande parte da população tem. Mas nem em todo mundo esse vírus vai se manifestar através daquela feridinha na boca. Então, essa seria a diferença entre estar infectado e manifestar a doença? Exatamente. E essa manifestação ela acontece porque a pessoa está com a imunidade baixa, por exemplo? E aí eu já emendo outra pergunta, né? O que é a tal imunidade baixa que a gente tanto fala? Tá certo. Então, para começar, né? Vamos lá. Quando a gente fala de herpes simples, né? Herpes simplex também podemos chamar assim, nós estamos falando de dois tipos virais, o tipo 1 e o tipo 2. Você falou da herpes né? labial. Né? Nós temos tipo também a herpes genital, que também é causado pelo vírus da herpes simples. É o vírus da catapora? Não, aí já é o varicela zoster vírus. Já é um outro vírus, que é a herpes zoster. Já é uma outra história. No caso do 95% dos pacientes com herpes labial, eles têm o tipo 1. 95% dos pacientes que têm herpes genital, ele tem o tipo 2. Herpes simples 1, herpes simples 2. São dois tipos de vírus que causam herpes simples. A grande maioria dos pacientes com herpes simples, com vírus herpes simples, eles não vão ter manifestações clínicas, eles não vão apresentar aquele quadro de ardor, de pequenas vesículas, de vermelhidão, de incômodo. Embora tenham... 5% desses pacientes, embora tenham vírus, 5% desses pacientes vão apresentar essa sintomatologia. Né? E esses 5%, você falou da questão da imunidade. Existe uma coisa que nós chamamos, né, da condição clínica do paciente, que é se o paciente realmente está imunodeprimido, se ele tem um quadro que leve a uma imunodepressão. E você tem uma outra característica também, que é
quão preparado, quão especializado está a imunidade daquele indivíduo para um determinado micro-organismo. A grande maioria das pessoas não desenvolvem herpes simples porque elas têm uma imunidade delas próprias, né, que vai fazer com que esse vírus naturalmente seja combatido. Então a imunidade não é uma coisa só geral, é a imunidade para combater aquele vírus específico. Isso, este é um aspecto, tá? O outro aspecto é que mesmo indivíduos que tenham essa capacidade, né? Nós temos os indivíduos mais suscetíveis, isso aí é uma outra história, que por mais rígidos que eles estejam, por melhor que seja a imunidade dele, ele é um indivíduo que ele não tem o sistema imune preparado para aquele tipo de micro-organismo, esse é um aspecto. E o outro aspecto é o indivíduo que desenvolve um quadro mais global de imunodeficiência. Nós temos vários fatores que podem levar uma pessoa a ter uma imunodepressão, né? Nós temos o próprio HIV, né, que é a queda da imunidade através né, de um vírus, né, a imunodeficiência adquirida, né? Nós temos aí cânceres, né, como a leucemia, que diminui a imunidade. Nós temos o uso de determinados medicamentos que diminuem a imunidade, o estresse, né? Diminui a imunidade, a depressão, diminui a imunidade. O não dormir bem, o paciente insônia, aquele paciente que tem dissonia, que tem dificuldade para dormir, também pode ter queda da sua imunidade. O paciente que não se alimenta bem, ou por não ter mesmo como se alimentar, ou por uma questão de querer fazer uma dieta, né? Algo voluntário, não se alimentar para emagrecer de forma não bem conduzida, não conduzida por um profissional, esse indivíduo também tem queda da sua imunidade. O paciente que bebe demais, então assim, nós temos o paciente que trabalha demais, influenciaria? O sedentarismo em menor escala, do né? que o sono e a alimentação. Do que, na verdade, a pessoa que trabalha muito, que estuda muito, que se estressa demais, que tem uma sobrecarga de trabalho, ela está muito mais suscetível a uma queda da imunidade do que o paciente sedentário. Mas, então, esse é o outro aspecto. Então, você pode ter aí o paciente que tem um sistema imunológico já não muito preparado para aquele determinado micro-organismo e aquele indivíduo que, de alguma maneira, desenvolveu um processo de imunodeficiência por conta de hábitos de vida ou porque adquiriu uma infecção. E tem um outro aspecto também que eu não falei e vou falar agora, que são os extremos de idade, né? Que também, neste momento da nossa vida, a nossa imunidade não está muito bem adequada. Por falta de maturidade, né? No caso das crianças em idade muito, né? Crianças de pouca idade, não adquiriu ainda, né? A imunidade ainda não tem o seu sistema imunológico maturado, né? Crianças em tenra idade. E os idosos, né? Quando a gente tem os fenômenos de imunossenescência, do envelhecimento do sistema imune, aonde também o paciente vai ser mais suscetível a infecções. Os pacientes que chegam em seu consultório, eles são encaminhados normalmente por outros médicos ou é o próprio paciente que lhe procura? As duas coisas. As duas coisas. De uma maneira geral, o paciente ele ouve falar, né, de você e aí vai atrás, aí ouve falar de você e da sua especialidade. Entendi. E vai atrás. Mas muitas vezes também existe a indicação, o encaminhamento de outros profissionais de saúde. Em que situação você recomendaria? Vá a um infectologista. A partir de quais sintomas, o que a pessoa pode estar sentindo, ou do que ela pode estar suspeitando, que ela deveria procurar esta especialidade médica? Bem, qualquer doença que esteja relacionada a um processo infecto-contagioso, ou qualquer suspeita de ter se contaminado, né, com algum micro-organismo que possa trazer danos à sua saúde, deve levar o indivíduo
a procurar o médico. Por que eu falo dessas duas possibilidades? Porque muitas vezes você tem realmente, né, aqueles sintomas de que está com alguma infecção, né? Qualquer que seja ela, pode ser. É difícil a gente falar, qual é o sintoma? Porque, você tem uma toxoplasmose ocular, o paciente tem uma visão turva, o sintoma é a visão turva ou a visão escurecida. Aí ele vai, se nos primeiros 15 dias ele for no infectologista, a gente resolve. Depois de 15 dias já fica mais difícil. Então, assim, o paciente tem febre, vai procurar o médico, vai, tem um quadro, né, abdominal, gastrointestinal, com náusea, vômito, diarreia. Vai procurar, tem manchinhas na pele, com febre associada, uma arbovirose, dengue, zika, chikungunya, né? Temos, inclusive, aí novas arboviroses vindo também. Temos um sem número de doenças, né? E um sem número de sinais e sintomas que levam o paciente a procurar um infectologista. Mas também, em algumas situações, né? O paciente ele procura porque ele quer saber se ele adquiriu ou ele quer se prevenir, né? Um bom exemplo disso são as relações sexuais sem proteção, onde as pessoas às vezes estão ali numa festa, se empolgam, a coisa acontece, e aí depois elas vão atrás da gente com a mão na cabeça para a gente fazer, né, a quimioprofilaxia pré-exposição, porque a gente faz pós-exposição, né? Tem a pré e a pós. A gente faz a profilaxia pós-exposição. O indivíduo teve aquele contato, a gente faz durante 30 dias a medicação, faz todo um protocolo de medicações que ele vai tomar para evitar as ISTs, né, que não são DSTs, por conta daquilo que eu falei antes. Hoje a gente fala em IST, é infecção sexualmente transmissível, e não doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque, como você mesmo colocou, vamos falar em herpes genital. Você pode passar para uma pessoa o vírus, né, o HSV, normalmente no caso da genital 2, e essa pessoa adquirir essa infecção, ser portador do vírus para o resto da vida e nunca desenvolver a doença. Né? Então é por isso que não é mais DST. DST é um termo que é IST, infecção sexualmente transmissível. Então, se foi para a festa, se empolgou, se fez algo e depois ficou preocupado, pode procurar. Eu não sabia que isso existia. Existe, sim. Pode procurar um infectologista. Bom, para finalizar, existe, no senso comum a gente fala que a criança, ela precisa ser exposta a determinados ambientes para que ela adquira imunidade. Eu cresci ouvindo isso, né? Que criança tem que se sujar, tem que brincar com terra, que isso ajudaria no sistema imunológico. Por outro lado, nós temos pais assim super protetores, que a criança realmente ela não tem contato, né, com a criança vai para a praia e ela fica ali num tapete que é colocado para a criança brincando com os brinquedos que ela brincaria em casa, porque ela não pode ter contato com a areia da praia. E muitas dessas crianças têm vários tipos de alergias. Na minha época, que a gente brincava na rua descalça, eu não me lembro das crianças com alergias. Então, é uma impressão minha que não corresponde à realidade. Os pais, eles precisam realmente assim, ser muito criteriosos e não deixar a criança brincar no chão, brincar com terra. Ou não, aquele ditado antigo da nossa mãe, da nossa avó, que se sujar, que brincar com terra adquire imunidade. Faz algum sentido? Então, vamos pelo caminho do meio, né? Não podemos exagerar nem para um lado, nem para o outro. É claro que o sistema é claro que o sistema imunológico ele precisa ser estimulado para se fortalecer, né? É através dos estímulos imunológicos que nós adquirimos uma boa imunidade. Não tenha dúvida disso. Não estimular o sistema imunológico é um erro. Manter uma criança numa bolha asséptica é um grande erro. Mas não vamos, como você mesmo colocou, dar colherzinhas de terra para a criança adquirir imunidade. Isso não. É a criação normal mesmo, natural, com os cuidados que nós temos que ter, né? Aquela questão de você ser racional, né? No criar do seu filho, né? Mas, já que nós estamos falando disso, a gente não pode deixar de falar também
né, de que um cuidado que os pais devem ter é a questão da vacinação, né, vacinar as crianças, né, a questão, a infectologia tem também essa preocupação com a profilaxia das infecções. A gente não só trata, a gente se preocupa com a profilaxia também, né, com o evitar é muito melhor do que se tratar, né, se você evita uma infecção, um processo em que o indivíduo vai estar ali, né, doente, né, vai deixar de trabalhar, vai sentir dor, vai sofrer. Se você consegue evitar isso, ao invés de você ir para o tratamento, é muito melhor. Prevenir é muito melhor que tratar. Eu, inclusive, trabalho com saúde pública também, porque o que é mais interessante na infectologia, acima até do tratar, é você prevenir. Se você consegue, né, conduzir seu paciente, como ele deve se prevenir, como vacinalmente, naturalmente, com hábitos adequados, né, com uma boa alimentação, tomando em determinadas situações a medicação correta, tanto preventiva quanto como curativa, você vai estar tendo um êxito, que é o que todo profissional da área de infectologia quer. E só para dar como exemplo, na questão da prevenção, quando tivemos aqui as chuvas em Itabuna, né, que teve aqueles alagamentos, e Ilhéus aconteceu também, o que foi que se utilizou, o que foi que se falou? Como é que a gente vai fazer? Temos aqui casos de leptospirose. Tem como você prevenir a leptospirose nesses casos? Sim, tem. Nós temos medicação para isso. Então, o indivíduo que teve contato com água suspeita de contaminação, esse indivíduo a gente tem como fazer a prevenção. Meningite meningocócica, alguém teve, familiares tiveram contato próximo com alguém, ou amigos, uma pessoa que teve meningite, tem como a gente fazer a profilaxia? Tem como fazer a profilaxia dessas pessoas, elas vão ser medicadas para não... É o infectologista quem faz isso aí. Né? Tem como a gente evitar eu vou confessar, eu não sabia de nada disso, assim, que era possível fazer. É possível fazer a prevenção. Aí no caso, por exemplo, das enchentes, aconteceu também recentemente no Rio Grande do Sul, a pessoa ela tem que fazer esse tratamento, porque não dá para esperar fazer o tratamento para ir lá salvar as pessoas que estão precisando. Então, primeiro elas têm contato, por exemplo, com a água ali suja, contaminada, e elas podem fazer o tratamento depois? Não, nós não chamamos de tratamento, isso seria profilaxia. Profilaxia. Você faz a profilaxia com a medicação. Com a medicação, né? Após a Teve exposição. Contato com a exposição, é suspeito de que ali pode ter a Leptospira interrogans, causadora da leptospirose. Sim, então você vai e faz o tratamento não, você faz a profilaxia para aquele indivíduo, que deixa de ser tratamento, que é como eu te falei, eu acho que a grande beleza da infectologia está na prevenção. Eu acho assim que todas as áreas da medicina deveriam pensar sempre a partir da prevenção, mas realmente quando você fala que é possível você evitar, né, um dano maior dentro da infectologia, realmente. E eu não sei quem está em casa nos assistindo, mas eu, por exemplo, não tinha conhecimento de que era possível fazer. É possível. A profilaxia, não é tratamento. Em várias das doenças infecto-contagiosas, nós podemos fazer profilaxia, não só medicamentosa, né, mas também profilaxia com políticas públicas, sociais, de saneamento básico, de educação relacionada a medidas de higiene, hábitos de higiene, né? E assim, o quanto o poder público economizaria em saúde se ele investisse nesse tipo de política pública, né? Tanto com a educação em saúde, como em medidas como essa, né? Como saneamento básico. O quanto ele economizaria em tratar depois que as doenças já estão estabelecidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Prevenir é muito mais barato do que tratar. Gustavo, obrigada pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. Eu realmente achei bastante interessante as informações que você trouxe. Então, te agradecer muito pela presença e já deixar o convite para você retornar para a gente falar sobre outras nuances aí dessa área, que é uma área tão interessante. E agora, assim, já sei em quais situações eu vou recomendar que alguém procure um infectologista. Obrigada, querido. Perfeitamente, eu também só tenho a agradecer. E é sempre um prazer estar aqui com você, Raquel, e até a próxima. Até a próxima. É com você, Barbosa.